Amém. Que você e sua casa sirvam ao Senhor, né? Irmãos, como é bom a gente poder estar na igreja, não é verdade? A gente vem aqui, a gente ouve do nosso Senhor, a gente escuta e vê o que Ele tem feito através da igreja, através do seu Espírito, através de irmãos, através dos universitários, através dos idosos. E isso é muito importante para a igreja, porque isso fortalece a igreja, isso faz com que a gente pense e tenha esperança naquele que é a nossa esperança, que é Jesus, não é verdade? E então, a gente está falando sobre casamento. Durante todas essas semanas aí, a gente fez um intervalo na semana passada, mas agora a gente volta para casamento. E o pastor Rogério, ele gosta de me colocar em rascada, então eu estou aqui hoje com vocês para falar sobre casamento. E, gente, quando eu estava decidindo sobre como abordar o tema de casamento, eu decidi fazer uma coisa que não é muito comum para mim. Eu decidi falar só as coisas mais óbvias possíveis sobre casamento. Por que eu decidi fazer isso? Porque o óbvio precisa ser dito. Por isso. Porque às vezes o óbvio não é tão óbvio. E às vezes a pessoa que é cristã e já segue ao Senhor Jesus há trocentos anos, ele tem mais tempo de crente que Matusalém de vida. Ele já sabe. Mas às vezes ele esqueceu. Você sabe que quando mais tempo você tem, mais você esquece as coisas, não é verdade? Então, talvez ele já tenha esquecido. E tem gente nova chegando o tempo inteiro. E se tem gente... Graças a Deus por isso, né? Tem gente nova chegando o tempo. E talvez essa pessoa nova que chegou agora, ela talvez não saiba que é isso. Que é assim, que é desse jeito. Então, eu decidi falar o óbvio. Então, você vai ter que me perdoar, você vai ter que ter misericórdia de mim hoje, se tudo o que eu vou falar você já sabe. Mas a gente precisa falar sobre isso dentro do casamento. Tá bom? Eu vou convidar você a baixar sua cabeça, a gente vai orar. Porque quando a gente fala sobre casamento, a gente precisa de muita oração, meu irmão. Então vamos orar, baixa sua cabeça, vamos orar. Pai amado, nós estamos na tua casa e nós queremos ouvir a tua voz. Nós não queremos ouvir a minha voz, nós queremos ouvir a voz do teu Espírito falando ao nosso coração, Senhor, para que não apenas aqueles que ouvem possam se alegrar em ti e terem suas vidas transformadas, mas aquele próprio que fala também possa sentir no seu coração, afinal a mensagem vem primeiro ao nosso coração. Então eu peço que o meu e o coração dos meus irmãos estejam abertos a isso, Senhor. E tu possas tomar conta desse nosso momento aqui. E tu possas transformar vidas através do poder do teu Espírito, para que a nossa sociedade ganhe com isso, Senhor. Para que a nossa família ganhe com isso. Para que o mundo ganhe com isso. Para honra e glória do teu nome apenas, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que a gente precisa saber. Hoje eu vou falar sobre casamento cristão. Se você não é cristão, então não é o seu casamento. Casamento cristão é diferente do restante dos outros casamentos. Já parou para perceber o que é casamento na sociedade? É um contrato que você assinou. Se é que você assinou. Espero que tenha assinado. Bom, é um contrato. É um pedaço de papel. Certo? Que vai basicamente definir herança. Parou para pensar nisso? É isso. Pronto. Tem os advogados aqui. Não briguem comigo, advogados, por favor. Tá bom? Não é um contrato. Mas eu queria te falar que o casamento cristão não é um contrato. Deixa eu tentar lembrar o que aconteceu com você quando você casou. Se você casou. Se você não casou, presta atenção. Você ainda tem chance. Certo? Quem já casou, não é que não tem mais chance, irmão. Calma. Você já está abençoado. Relaxa. Tá? Agora, quem não casou tem a oportunidade de tomar boas decisões na sua vida. Certo? Então, principalmente aqueles mais jovens que ainda não casaram, estão vivendo sua vida, são universitários, de repente estão namorando ou estão noivos. Você tem uma excelente oportunidade de evitar muita dor de cabeça. Certo? Mas a primeira coisa que eu quero te lembrar é como foi o casamento. Como é que foi? Vamos tentar lembrar? Você chamou o ministro do Evangelho, um pastor, provavelmente um padre, você levou para um lugar especial, correto? Você se vestiu todo bonito, ninguém nem te reconhecia, não é verdade? Você se posicionou de frente a esse ministro e você fez alguns votos naquele dia do casamento, certo? E você falou que estava prometendo aquilo diante de
A partir daquele momento, você não fez uma aliança com seu cônjuge. Você fez uma aliança com Deus. Ai, você não sabia, né? A tua aliança foi primeiro com Deus. E você sabe o que a Bíblia fala sobre quem não cumpre sua aliança? Abre em Eclesiastes. Você tem a Bíblia aí? Tem Bible App, está lá no App Store. Né? Você pode baixar se você não tem Bíblia. Ajuda bastante. Eclesiastes 5, 4 a 6 diz o seguinte: quando você fizer um voto a Deus, cumpra sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, nem diga ao mensageiro do templo: o meu voto foi um engano. Errei aí, foi mal. Por que irritar Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o trabalho das suas mãos? Então, quando eu estou falando de casamento cristão, eu estou falando de uma aliança que você fez com seu cônjuge, sim. Mas foi na frente do Senhor. E é Ele com quem você vai ter que arcar com as consequências. Então, a sua aliança não é um contrato. A sua aliança é uma aliança que começou em Deus. Muito bem. E por que eu estou falando que a gente está falando de casamento cristão? Porque, meus irmãos, a gente vive numa sociedade que se diz cristã, mas não é. Certo? Então, muito do que eu vou falar hoje é horrível aos ouvidos de quem habita a sociedade brasileira hoje em dia. Eu quero lembrar vocês que para o cristão ele foi chamado para ser embaixador. Sabe o que é isso? É como se pegassem você aqui do Brasil, levassem você para a Índia. É um jeito diferente de falar, é um jeito diferente de comer, é um jeito diferente de se vestir, é um jeito diferente de se relacionar. Só que o embaixador, ele não é para se tornar um indiano. Ele é para representar os interesses do Brasil. E a Bíblia diz que você é um embaixador de Cristo aqui. Portanto, não é para você ser brasileiro e ter os costumes brasileiros. É para você representar os costumes de Cristo. E é por isso que a gente pode falar com liberdade sobre isso. Talvez alguns fiquem com raiva, mas nós estamos representando os interesses da nossa pátria, que é o céu. Então, hoje nós vamos fazer isso, nós vamos falar de Cristo. Nós não vamos falar da cultura aqui, brasileira. E você vai ver que é muito diferente, bastante diferente. Beleza. Aí, quando eu leio que a gente tem uma aliança com Deus através do casamento, surge uma galera. Sabe qual é a galera? É a galera que fala assim: por isso que eu não casei. Conhece uma galera assim? Fala, por isso que eu não casei, eu só juntei. Bacana, porque ele não queria fazer o quê? Uma aliança com Deus. Ele acha que ele é esperto. Agora, pensa comigo. Se o casamento foi instituído pelo próprio Deus, e se a Bíblia prega que todo relacionamento sexual fora do casamento chama-se fornicação, se você quer uma palavra grega, é porneia. No momento em que você não casa, mas mantém relações com a sua juntada, você é um adúltero. Que triste. Você é um pecador. Você está cometendo algo que Deus abomina. E se a gente pensar do ponto de vista cívico, o que é que vai acontecer? Mesmo que você não case, sabe o que é que o Estado vai fazer? Ele vai dizer que você tem uma união estável. Sabe qual foi a diferença? Nenhuma. A diferença é que você foi passivo. Você decidiu o Estado tomar uma decisão por você, ao invés de você tomar uma decisão e assumir seu relacionamento. Então, não me parece, nem do ponto de vista cívico e nem do ponto de vista cristão, algo que eu gostaria de escolher, eu me juntar com alguém. E é interessante como a sociedade é diferente da sociedade cristã, não é verdade? Porque hoje é mais comum o pessoal se juntar. Sabe como eu sei? Quando eu estou lá no consultório. O consultório vem escrito casado ou convivente. Tem muito mais convivente do que casado. Eu não sei por quê. Quer dizer, eu sei.
Bom, muito bem. A gente vai começar, então, nossa jornada aí do casamento. Como eu falei, só vou falar coisa óbvia. E você vai ver que algumas coisas óbvias doem um pouquinho na gente, porque a gente já está muito abrasileirado. Mas vamos lá. Pense em Cristo, tá bom? Se for brigar, briga com Ele. Pega a sua Bíblia depois, quando você ficar com raiva, você briga com a Bíblia. Fala, que horrível e tal. Tá bom? Abre em Gênesis, porque eu acho que começa lá, né? Me disseram que Gênesis tem a ver com o início. Então, vamos começar do início, certo? Você vai abrir em Gênesis 2:18. Gênesis 2:18 diz o seguinte: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Então, primeira coisa que a gente precisa entender sobre o casamento. O casamento ele surge a partir da identificação de uma necessidade do homem. Vou falar de novo. O casamento surge a partir da identificação por Deus da necessidade do homem. Ok? Mulheres, pega o seu marido, leva para o supermercado e diz para ele pegar 3 itens. Você vai entender que não é bom que um homem esteja só. Certo? Vocês estão me entendendo? Se riram porque entenderam. É isso aí mesmo. Então não dá certo. A gente precisa de ajuda. Certo? E Deus, na sua infinita sabedoria, Ele fala, não é bom que o homem esteja só. Ele viu. Você lembra o que ele pediu para o homem fazer? Dar nome para todas as coisas, nomear as coisas. Nesse período, ele percebeu, não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma ajudadora. Glória a Deus por isso. Ok, então a gente começa a perceber que era uma necessidade nossa, como homem, certo? Ótimo. Vamos continuar lendo no mesmo capítulo, estava no 18. A gente vai pular uns versículos e a gente vai para o 21. Tá? A gente vai ler do 21 ao 24 agora. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Bom, aqui a gente vê o primeiro procedimento cirúrgico realizado para a extração de uma costela sob anestesia geral. Deus faz o homem cair em profundo sono, chama anestesia geral, isso aí. Abriu a região da costela, né, fez uma toracotomia, tirou a costela, extraiu o DNA, não diz isso aqui, mas a partir da costela forma a mulher. E aí, Moisés, que está escrevendo, fala, por essa razão o homem vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher e eles vão se tornar uma só carne. Então, nós vamos tirar algumas lições desse texto que a gente leu. A gente vai tirar 6 lições. Vamos lá. A primeira lição é a seguinte, não sei se vocês perceberam, mas a mulher é feita da mesma matéria que o homem. É óbvio. Tirou um pedaço do homem e fez a mulher, não é verdade? Então, são feitas da mesma matéria. Ou seja, eu quero que os homens e as mulheres pensem que as fraquezas que existem no ser humano do sexo masculino são as fraquezas que existem no ser humano do sexo feminino. Todos somos pó. Todos nós temos o pecado encruado na gente. Ou seja, não adianta você pensar que porque você é de determinado gênero, você vai ser menos suscetível ao pecado, de forma geral. Nós somos a mesma matéria. A segunda coisa, que é extremamente controversa na sociedade, é que para o casamento ser cristão, ele necessita de um certo afastamento do núcleo familiar primário ou originário. Você percebeu isso? Olha lá o texto. Deixará, portanto, pai e mãe. Significa que aquele núcleo familiar onde você estava inserido, onde você era o príncipe daquela casa, a princesa daquela casa, chegou a hora de você sair desse núcleo. E quando você sai desse núcleo, você vai sair para gerar um novo núcleo. Essa é a forma de multiplicação do casamento cristão, das famílias e da sociedade cristã.
através do afastamento do núcleo original. E é interessante porque o afastamento ele pode ser físico, mas o afastamento mais difícil normalmente não é o físico, é o afastamento emocional. É você passar a priorizar o relacionamento com o seu cônjuge em detrimento do seu relacionamento com o núcleo familiar original. Isso é necessário, porque senão nós não temos novas famílias, nós temos um conglomerado. Isso gera confusão, porque vai começar a gerar conflito entre marido e esposa por conta da opinião da sogra e do sogro. Então é necessário haver esse afastamento. Isso é natural na vida do cristão. Isso chama amadurecimento, gente. Se você está maduro, você vai crescendo. Se você vai crescendo, você vai se afastar e vai formar um novo núcleo familiar. Essa é a segunda coisinha que eu gostaria que você lembrasse. Agora eu lembrei de uma coisa. Vocês sabem a história de Rebeca? Vocês sabem como é que Rebeca virou esposa de Isaac? Vou contar para vocês rapidão. Nem era para estar contando, mas vou contar. Isaac morava num lugar, Rebeca morava em outro. Chegou lá, olha, o pai de Isaac falou assim, você precisa ir lá naquele lugar, porque eu não quero as mulheres daqui. As mulheres daqui não servem para meu filho. Vou buscar lá. Aí o cara saiu da cidade dele, o servo, foi para outra cidade, sentou junto ao poço e viu que uma moça veio e começou a ajudar ali, e ele mesmo ajudou os camelos ali da moça. Foi na casa do pai e falou, eu quero ela para a esposa do meu chefe lá. E a Rebeca falou, eu vou. Fim. Ela saiu da casa dela e foi lá para o outro lado. Já pensou você fazer isso? Você nem viu o noivo. Parou para pensar nisso? Você viu o servo do noivo. Deve ter parado com uma Lamborghini na frente da casa. Vamos lá. Não, não é, gente. Não é. Tá? É distanciamento do núcleo familiar original. Beleza. Terceira lição. Eles se tornam uma só carne. Domingo passado a gente falou sobre isso, né? Quem esteve aqui ouviu, quem não esteve, YouTube. Fica à vontade, certo? A gente falou um pouquinho sobre se tornar os dois uma só carne, mas isso não é só carne, gente, isso é outras coisas também. Tornar-se uma só carne é ter comunhão, não é só a conjunção carnal. É você começar a se amoldar um ao outro e tornar-se um. Quarta lição. E agora, desculpa, eu sei que às vezes fere. É monogâmico. Você viu? Deus não criou o homem, a mulher e outra mulher. Ele não criou Adão, Adonis e Eva. Ele criou Adão e Eva. É monogâmico. Aí, sempre tem um perverso. Sabe o que o perverso fala? E Salomão, que teve 1000 mulheres? Eu concordo. E volto a pergunta para você. E Salomão, que teve 1000 mulheres? Você sabe o que aconteceu com Salomão? Em casa, dá uma olhada em 1 Reis 11. Para você ler que as muitas mulheres de Salomão perverteram seu coração e foi esse o motivo do reino ter sido dividido. O casamento cristão, irmão, é monogâmico. Não tem trisal. Eu nem sei o que é trisal, gente, porque casal não é 2, não tem bi, entendeu? Por que tri? Não sei. Mas o pessoal chama de trisal. Não tem trisal. Não tem quadrisal. Eu não sei se tem outras coisas para cima, deve ter, porque o ser humano é muito cheio de ideia, né? Mas não tem isso. O casamento cristão ele é monogâmico. Então, se você tem tendências à trigamia ou à poligamia, submeta esses teus desejos a Cristo e Ele vai resolver esse problema para você. Beleza? O casamento cristão ele é monogâmico. Beleza. 5. Ele não admite incesto ou incesto. Depende de onde você lê, né? As duas formas estão corretas. Você sabe o que é isso? É pai casando com filho, filho casando com mãe, irmãos, relacionamento sexual entre irmãos. Isso não é admitido. Você percebe, por exemplo, no texto, que deixará pai e mãe. Não é se casará com pai e mãe.
E é engraçado porque a gente pensa assim, cara, isso é tão óbvio da Bíblia. É, mas tem igreja dizendo que pode. Tem amigo da sua faculdade que diz que está tudo certo. Tudo tranquilo. Afinal, é o amor que vale. Perceba como é sutil a forma que o inimigo continua jogando papinho na nossa orelha. E falando, cara, é o amor, velho. O amor é lindo, tudo pode. Se tem amor, tudo pode. Não, meu irmão. Não tudo pode. O casamento cristão não é assim. Se você tem dúvida em relação a isso, e em relação ao 6º ponto, a gente vai ler Levítico. Então, já abre Levítico. Você vai ler Levítico capítulo 18 e não fica angustiado. Tá? A linguagem forte. Ok? Abre aí em Levítico 18. Então, o 5º ponto é que ele não aceita relacionamento interfamiliar cruzado. Irmãos, pais. O 6º ponto é ainda pior. O 6º ponto é que o casamento cristão ele é heterossexual, ele não é homoafetivo. Você ficou triste agora, porque a sociedade prega isso, certo? O contrato social de um casamento, ele pode ser o que você quiser. Se você quiser casar com um cajueiro, boa sorte. Vai lá. O casamento cristão, ele é heterossexual. Isso está bem claro. Por quê? Criou homem e mulher. Não criou ele, ela e ele. Não, criou ele e ela. Certo? Abre Levítico. Você já abriu? Você já encontrou? Levítico é um textozinho meio difícil de encontrar, né? Para aquele pessoal que não está muito afeito à palavra. Vamos lá, vamos ver sobre incesto, vamos ver sobre relacionamento homoafetivo. O Senhor disse a Moisés, fala aos israelitas, eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos para o final do capítulo, a partir do 19. O título do texto é Uniões Repugnantes. Começou bem, né? Começamos fácil aqui. Não te aproximarás de uma mulher para descobrir sua nudez enquanto estiver impura por causa da menstruação. Não te deitarás com a mulher de teu próximo, contaminando-te com ela, ou seja, adultério, né? Não oferecerás a Moloque nenhum dos seus filhos, fazendo passar pelo fogo, nem profanarás o nome do Senhor teu Deus, eu sou o Senhor. Não te deitarás com homem, como se fosse mulher. É abominação. Eu vou ler de novo isso, porque isso é bom. Não te deitarás com um homem, como se fosse mulher. É abominação. Biblicamente, o casamento é heterossexual. Ele não é homoafetivo. O casamento homoafetivo afeta profundamente o relacionamento com Deus. Porque é abominação. Certo? Se você continuar, olha lá. Não te deitarás com nenhum animal, contaminando-te com ele, zoofilia. Nem a mulher se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É perversão. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque as nações que eu expulso de diante de vós se contaminaram com todas elas. Se você for no texto de cima, acima do que a gente começou, para falar sobre relacionamento homoafetivo, você vai ver que você não deve ter relacionamento com a filha da mulher do teu pai, que é tua irmã, a irmã do teu pai, ou seja, tua tia, a irmã da tua mãe, que também é tua tia, o irmão do teu pai, teu tio, tua nora, mulher do teu filho. Tem uma lista aí. Você pode se deleitar hoje, domingo à tarde, lendo Levítico 18. Vai ser uma bênção para a sua vida. Você saber quais são as relações repugnantes ao Senhor. Então, assim, meu irmão, só em Gênesis a gente descobre isso. Ó. Mulher é feita da mesma matéria que a gente. No casamento é necessário se afastar do núcleo familiar. Os dois se tornam uma só carne. Ele é monogâmico. Ele não admite incesto. Ele é heterossexual. Só aqui eu já ofendi metade da população mundial. Mas o meu objetivo não é ofender metade da população mundial, irmão. O meu objetivo é representar os interesses do Senhor. Quem não é cristão pode viver a vida do jeito que quiser. Não tem problema. Depois Deus vai lidar com ele, certo? Mas os cristãos, eles precisam saber o que o Senhor, ou seja, aquele que manda, diz. É por isso que a gente está falando essas coisas óbvias para vocês. Beleza, é muita coisa para um texto tão pequeno, né? Beleza. Mas se a gente avançar um pouquinho na história, a gente sai de Gênesis 2, a gente vai para Gênesis 3, acontece a queda do ser humano. Até aqui a gente não tinha queda.
Gênesis 3, a gente começa a ter queda. E aí Deus, na sua infinita sabedoria, Ele pune a humanidade. Você já parou para perceber como que Ele puniu a humanidade? Abre lá em Gênesis 3. A gente vai ler do 16 ao 19. Gênesis 3, 16 a 19. E foi assim. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então aqui a gente tem a punição de Deus, que na sua sabedoria decide dar punições diferentes às pessoas. Percebeu que é diferente? Que existe uma punição para o sexo masculino, uma punição para o sexo feminino. E a gente pode definir várias coisas dentro da filosofia sobre essa punição, mas não é esse o objetivo de hoje. Não é entrar no campo da filosofia, não é nosso objetivo agora. Mas eu quero tirar 2 lições daqui. A primeira lição é que a função de gestar é da mulher. É óbvio, né? Não é. Sabe por que não é? Que tem uma galera tentando botar útero em homem. E vocês têm que estar prontos para isso, porque vai vir. A função de gestar é da mulher. E aí todas as mulheres falam: tá vendo? Sempre pesado para a gente, né? Eu sei que é, gente. Tranquilo. Quando minha esposa ficou grávida, eu sofri bastante. Brincadeira, tá? Não fiquem com raiva de mim. Mas para o homem tem uma punição também. E essa punição no homem é no mínimo, punitiva. Presta atenção no que Deus fala para o homem. Fala assim, porque você deu ouvidos à mulher, a terra é maldita por tua causa. E agora, em vez de você ficar colhendo frutinhas no jardim do Éden, você vai trabalhar. Vagabundo. Não, ele não falou isso. Você vai trabalhar. E aí você fala assim, e qual o interesse disso para o casamento? Deixa eu te falar uma coisa. A função de prover é do homem. Biblicamente, está aqui. A função de prover é do homem. Certo? De trabalhar. Aí você fala, todo mundo entende isso. Não, não é todo mundo que entende. Você já ouviu falar de uma galera chamada Neném? Conhece eles? Eles não estudam e eles não nada. Deixa eu te falar, se você está escolhendo um futuro marido, foge. Certo? Foge da galera que é nem. Porque ele nem vai suprir a sua necessidade e nem vai fazer nada. E a responsabilidade inteira por esse casamento vai ser sua. Sozinha. Ou sozinho. Foge, você ainda tem tempo. A função de prover é masculina. Veja, eu entendo que existem situações familiares onde a mulher acaba por ficar sozinha e ela precisa prover. Não estou dizendo que isso é pecado, de forma alguma. Mas eu estou falando do ideal cristão para um casamento feliz. A gente tem funções diferentes. Beleza, aí surgem algumas dúvidas, né? Porque a gente fala assim, olha, a função de prover é do homem. A dúvida que surge inicialmente é, mas a mulher pode trabalhar? Porque a gente sempre gosta de um pode e não pode, não é verdade? É por isso que Deus, ele começa a história da salvação dele dando os 10 mandamentos. Ele já fala assim, isso pode, isso não pode, que é para a galera acostumar com a ideia, né? Porque o ser humano gosta disso. Bom, mulher pode trabalhar? Não me responde. Pergunta retórica. Vamos para Provérbios? Vamos ver o que é uma mulher virtuosa. Certo? Abre lá, Provérbios 31, 10 a 22.
Provérbios 31, 10 a 22. Mulheres, coloquem isso na porta do seu quarto. Não aquela que fica fechada, que fica aberta, porque senão fica atrás você não consegue ver. Bota numa que fica aberta, uma que fica fechada. Diz assim, a partir do versículo 10, Provérbios 31, 10 a 22. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa do que rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da casa, dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Ela está falando de indústria têxtil, né? Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não receia a neve por seus familiares, pois todos estão agasalhados. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Mulher virtuosa, ela é uma comerciante, você parou para pensar? Ela trabalha no ramo têxtil, ela trabalha no ramo imobiliário, porque ela compra uma vinha e com dinheiro ela investe na agricultura. Uma trabalhadora, certo? Uma mulher virtuosa. Por quê? Porque ela quer o bem para a sua família. Então, a gente precisa começar a entender a Bíblia mais do que um texto que me fala alguma coisa, mas como uma história que a gente está aprendendo com Deus. Beleza. Eu acho que não tem dúvida nenhuma sobre a capacidade comercial da mulher virtuosa. Ela, pelo visto, ela é bastante bem sucedida. Bom, a gente vai um pouco mais à frente. A gente viu Gênesis 2, a gente viu Gênesis 3, agora a gente vai para os 10 mandamentos. Porque tem mandamento que tem a ver com família. Sabia disso? Tem pelo menos um. Abre lá em Êxodo 20. Os 10 mandamentos. Procura o versículo 14. Isso aqui não vai ter muita explicação não, irmão. Só vou ler o texto. Diz assim, não adulterarás. Pronto, recado dado. Cristo não é o seu Senhor? Não é Ele que manda na sua vida? Então, querido, não adulterarás. Pronto. Acho que não precisa muita explicação, não é verdade? Beleza. Vamos um pouco mais à frente. A gente vai para Deuteronômio agora. Segue tua Bíblia, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Vai lá para Deuteronômio. Você vai para Deuteronômio 6. A gente vai ler do 6 ao 9. Porque a gente tem outra coisa que fala sobre família lá. Deuteronômio 6, 6 a 9. Que todas essas palavras que hoje eu te ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Por que eu decidi trazer Deuteronômio para vocês? Porque a função de um casal cristão é ensinar Cristo. Veja, é função de um casal cristão ensinar Cristo. Eu quero que você perceba que eu não falei é função da igreja ensinar seus filhos. A função é sua, como pai e como mãe. E se a gente for para os outros textos, a gente entende que essa função é uma função mais masculina do que feminina. Certo? Então, não é função da igreja ensinar seus filhos. É sua função. A igreja ajuda muito, mas a função é sua. Nem da escola. Até porque se você deixar para a escola, vai ensinar algumas coisinhas estranhas, né? Então, não é. A função é sua. Você é pai, você é mãe? Parabéns! Você acabou de virar professor. Boa sorte, você vai precisar. Vamos em frente. Então, a gente tem uma indicação clara de que o casal cristão tem a obrigatoriedade de ensinar os filhos sobre Deus, sobre o seu caminho. Beleza. Chega de Velho Testamento, né, gente? Porque Velho Testamento é muito retrógrado, não é verdade? Vamos para o Novo Testamento. Vamos falar de Jesus, que é muito melhor.
Não é verdade? Abre lá Mateus, então, gente, para a gente ver Jesus. Ali é muito melhor, com certeza. Jesus é só amor. Mateus 19. Vou colocar um contexto para vocês. Está tendo uma discussão entre Jesus e alguns fariseus, alguns doutores da lei. E eles resolvem dar uma testadinha em Jesus. Fala assim, Mateus 19, 1 a 12. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Isso a gente já leu hoje, inclusive. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos, não é os fariseus, os discípulos lhe disseram: se essa é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Pensa bem, meu irmão. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Aí todos vocês vão falar assim: opa, agora vai chegar na parte do divórcio. Não, irmãos, eu vim falar sobre casamento, não vim falar sobre divórcio. Que é o que todo mundo quer que a gente... Eu não sei por que a gente tem essa fixação no ruim, né? Todo mundo quer falar sobre divórcio, eu quero falar sobre casamento. E o que eu quero tirar de lição daqui não tem nada a ver com divórcio. Tem a ver com o fato de que o casamento não é para todo mundo. Você parou para perceber isso no texto? O casamento não é para todo mundo. Jesus diz: alguns nasceram eunucos, outros foram feitos pelos homens, outros se tornaram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Então tem gente que não vai casar. E está tudo bem. Para essas pessoas, resta o celibato. É isso que o texto está falando. Certo? Então, o casamento não é para todo mundo. Como eu falei para vocês, eu vim falar sobre casamento, não vim falar sobre divórcio. Algum dia a gente pode marcar de falar sobre divórcio. É muito mais difícil do que falar sobre casamento, prometo. Mas sobre casamento também não é fácil. Então, o casamento não é para todo mundo. Essa é uma lição muito importante, porque algumas pessoas começam a ficar extremamente ansiosas. Sabe por quê? Qual que é um dos sacramentos da Igreja Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana? Casamento. E aí o pessoal começa a acreditar, porque a nossa sociedade ela foi basicamente criada em meio ao catolicismo, a gente começa a fixar na nossa cabeça que se a gente não casa, a gente não completa aquilo que a gente deveria completar, porque afinal a gente precisa marcar um xizinho em tudo que a gente precisa fazer direitinho para alcançar a salvação, não é verdade? Não. Cristo já pagou, mas na nossa cabeça a gente continua fazendo xizinho. E a gente tem que dar o xizinho no casamento. Não funciona assim, irmão. O casamento não é para todo mundo. Tá bom? Então, se você não casou, não pretende casar, que o Senhor te abençoe. Será uma vida de celibato, mas que o Senhor te abençoe. Certo? Muito bem. Todas as lições que a gente falou até agora são lições extremamente importantes, mas também são extremamente óbvias. Eu não falei um grande pensamento aqui, né? Mas tudo bem, hoje é para isso mesmo, tá? Agora, eu acho interessante que mesmo todas essas coisas sendo óbvias, eu ainda vou em alguns casamentos, onde eu tenho pessoas que se dizem ministros do Evangelho, que eles pedem a bênção de Deus para umas coisas que meio que já está definido que não é essa a vontade de Deus. Você já foi em casamento assim? Que o cara está lá orando, pedindo a bênção sobre um casamento que você sabe que nasceu através de adultério? Eu já... E está lá o pastor falando: não, Senhor, que maravilha, nós te agradecemos porque esse casal se formou. Destruindo a vida do outro cônjuge. Então a gente tem que começar a ser sábio. Sabe por quê? Porque Deus não gosta de gente tola. Deus é diferente da gente. Deus ele é perfeito. E a gente precisa lembrar as características de Deus. Porque a gente começa a levar Deus muito light. Deus é Deus. Ele é todo poderoso. Ele é onipotente. Se Ele quiser, você para de respirar.
Então seja sábio quando você chegar para Deus para falar alguma coisa. A própria Bíblia diz, seja tardio para falar. Não chega falando muito não, porque Ele é o Rei dos Reis. Beleza, vamos em frente. Agora eu vou chegar nas lições paulinas do casamento. E aqui eu estou chegando nas paulinas, apesar da gente estar passando um pouquinho do tempo, eu sei, irmão, sua barriga está roncando, a minha também, mas a gente já chega lá. Agora a gente vai para paulinas, para recomendações paulinas sobre o casamento. E o motivo pelo qual eu quero entrar nessa recomendação paulina é porque aqui às vezes a gente encontra algumas soluções para os nossos problemas do casamento. E eu quero propor, porque problemas surgirão, faz parte. Mas existe solução, existe graça, existe misericórdia do Senhor para esses problemas. Então vamos começar com as primeiras lições paulinas sobre isso. A primeira, essa aqui vai especialmente para quem não casou ainda, tá bom? 2 Coríntios 6,14. Sabe de cabeça? Você deveria saber. 2 Coríntios 6,14 diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem de comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Por que isso é especialmente para quem não casou ainda? Deixa eu te contar uma história. Ou melhor, uma situação. Imagine que você está procurando um cônjuge, uma namorada ou um namorado. Pronto, não vamos ser tão assim, né? Você está procurando uma namorada. A minha dúvida é, onde você procura? Tem uma galera que procura na cervejada. Da UEL. Tem uma galera que acha que vai encontrar no show da Anitta. Beleza. Tem uma galera que vai mais fundo. Procura em prostíbulo. Mas eu quero, assim... Vamos esquecer a Bíblia um pouquinho. O que você espera? Passa 2 anos, você descobre que você está sendo traído por aquele que é teu cônjuge. O que você espera? Onde você foi buscar essa pessoa maravilhosa que você conheceu? E você quer reclamar para Deus, falar, Deus, tu que me deste. Hã? Não, foi você que foi lá buscar. Vamos ser mais sutil. Você casa na igreja, bonitinho, com uma pessoa que nunca teve interesse por Cristo, e você reclama que ele não vai na igreja. Qual é o teu problema? Você buscou uma pessoa que nunca teve interesse por Cristo, e você quer que ele vá para a igreja? A pessoa perturbada é você. Então, a gente tem que começar a escolher bem o que a gente está procurando. E a Bíblia diz que você precisa procurar um cristão, porque é assim que o casamento cristão é. É a convivência de 2 pessoas de Cristo, formando uma família de Cristo, para formar uma igreja de Cristo, para a sociedade ser de Cristo. Entendeu? Então, não procura namorado em lugar que vai dar errado, irmão. Procura gente que está interessada em servir a Cristo. Você vai evitar uma multidão de problemas. Paulo não era besta. Ele falou isso por um motivo. Vamos continuar. 1 Coríntios, um pouquinho antes disso, 11:3. E a gente está se aproximando do final e agora eu quero dar algumas soluções para os problemas dos casamentos, seja ele qual for o problema ou o casamento. Primeira Coríntios 11:3 diz o seguinte: eu quero que vocês saibam de uma coisa. O cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Mas quero que saibam de uma coisa: o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Você acredita que o Senhor Jesus Cristo é o teu Senhor? Então recebe essa palavra com amor dele.
A gente leu em diversos textos e passou, na realidade, semanas estudando que a gente deve se sujeitar uns aos outros. Né? Efésios 5, 21. O cabeça de todo homem é Cristo. Todo homem que confessa Cristo. Certo? O cabeça dá. De novo. Dá, não é das. É dá. Mulher é o marido. E o cabeça de Cristo é Deus. Por que é importante a gente falar disso? Porque os nossos problemas matrimoniais, eles começam no momento em que essa ordem ela é quebrada. Pensa em qualquer problema matrimonial da sua vida que você já passou. É problema financeiro? O nome é problema financeiro, é isso que você fala com sua boca, mas o problema é que o cabeça do homem não é Cristo, é o dinheiro. Adultério, feminino ou masculino, essa ordem foi quebrada. O cabeça do homem não é Cristo, o cabeça da mulher não é o homem, não é o seu marido, então, adultério. Certo? O que você pensar de problema matrimonial? A gente está falando de uma quebra da ordem estabelecida pelo próprio Deus e descrita por Paulo. Então, por isso que é importante a gente voltar e dar um passo atrás, porque hoje em dia a nossa sociedade prega uma coisa completamente diferente do que Cristo ser a cabeça do homem. Tudo pode ser cabeça de tudo. Certo? É isso que está os relacionamentos lá fora agora. Ou melhor, quando tudo é cabeça de tudo, ninguém tem cabeça para nada. É isso. Não há ordem, há caos. E o nosso Deus é um Deus de ordem. E Ele definiu uma ordem. A gente não obedece. E reclama que a gente tem problema. E aí a gente vai, como que a gente resolve os problemas? Veja, talvez alguns de vocês já tenham feito algum tipo de aconselhamento matrimonial, né? Ou tenham ajudado um outro casal com aconselhamento. Vou contar uns segredinhos para vocês em relação a isso. Quando a gente está aconselhando alguém, normalmente, tipicamente, uma pessoa procura ajuda. Não é verdade? O pessoal que já aconselhou faz assim com a cabeça. Faz assim com... Isso, obrigado, pastor. Normalmente é uma pessoa que pede ajuda. Só que essa pessoa, ela tem a expectativa que você consiga mudar a outra pessoa. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não consigo ajudar quem não quer ajuda. Eu vou falar de novo, porque é difícil entender isso. Eu não consigo ajudar quem não quer ajuda. Eu não consigo dar remédio para pressão arterial se o cara não for no meu consultório e dizer que não tem problema de pressão arterial. Certo? Eu não consigo lavar o carro se o carro não está aqui para eu lavar. Eu não consigo ajudar um cônjuge que não pede ajuda. Então, quando uma pessoa vem pedir ajuda, eu não vou ajudar o outro. Eu vou ajudar essa pessoa a entrar aqui. Você está passando por problema matrimonial, você é um homem, querido, o teu cabeça é Cristo, e você vai se dedicar a Ele. Você vai começar o processo de entrar em linha com o que Cristo está falando. O primeiro passo não é pedir que você, homem, seja a cabeça da mulher. Eu que sou cabeça. Sou bom. Não, irmão. O primeiro passo não é você ser cabeça da mulher. É Cristo ser a sua cabeça. Então não adianta você requerer de Deus a autoridade sobre a sua família se você não dá autoridade a Cristo na tua vida. E se Cristo não é o teu Senhor, para de pedir. Para de pedir para Ele te dar autoridade. Porque você não tem autoridade. Porque a autoridade não é sua, a autoridade é de Cristo. Então, antes de você começar a requerer ser o bonzão, o maridão, você precisa ser o servo de Cristo. E você vai se colocar em ordem. Aí, você vai falar ao Senhor: Pai, eu estou precisando de ajuda, porque minha esposa está tendo dificuldade de me reconhecer como cabeça. Mulher, está tendo dificuldade? Eu quero que você perceba uma coisa. O cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o marido. Quando a gente coloca em ordem, quem é o cabeça da mulher? Cristo. Porque Ele é o cabeça do homem.
E se é Ele que está dirigindo, Ele é o teu cabeça, mulher. Ou seja, você precisa se colocar dentro da ordem que Deus estabeleceu. Você está vivendo uma vida dissoluta e está reclamando que o teu casamento está ruim. Primeiro passo, muda de vida. É o primeiro passo. Você vai botar seu joelhinho no chão, você vai pedir perdão pelos seus pecados e você vai se colocar na posição que Deus decidiu que você deveria ocupar. E quando você fizer isso, aí você vai chegar ao Senhor e vai falar: Senhor, eu preciso que Tu ajudes o meu marido a te fazer cabeça dele. Ordem, não caos. Se você seguir as ordenanças da sociedade em geral, boa sorte. Se você seguir as ordenanças de Cristo, as expectativas são muito boas para você e para o seu casamento. Bom, a gente precisa restaurar essa ordem, e eu sei que muito do que eu falei é, no mínimo, controverso na cabeça de vocês, mas eu garanto a vocês, não é controverso na palavra de Deus. Eu desejo, do fundo do meu coração, que a gente pare de ouvir o ruído que é gerado pela sociedade brasileira e outras também, e a gente comece a ouvir e levar bem a sério o que a Bíblia diz. Se você faz parte da pátria celestial, se você não faz, a gente ora por você para que um dia você seja parte dessa pátria, e nós vamos ajudá-lo nisso se você permitir. Mas se você já é cristão, a tua fonte de informação e de vida não pode ser o TikTok. Tem que ser a Bíblia. Então, para com os aplicativos e lê a Bíblia, para você pelo menos saber o que tem que fazer. Se você está passando por problema no teu casamento, coloca o teu casamento em ordem, lê o texto, entra na posição que Deus escolheu para você e pede dele que te dê graça, para que o outro também entre na posição que precisa. Não é o fim da linha, mas pode ser o começo de uma coisa muito boa, uma transformação de vida para todo mundo. Que Deus nos abençoe nisso. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas que Deus nos abençoe a levar a sério a palavra que Ele trouxe para a gente. Vou chamar o pastor Rogério, pedir para ele nos dirigir a Deus em oração.